Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas percepções da segunda etapa do concurso da LMG. Então, para quem não sabe, eu fui fazer a prova e vou trazer diversos detalhes. Se você ainda não me segue, se é o primeiro contato comigo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Thaís Silva, mentora em concursos públicos, e eu trago diversas informações importantes aqui sobre o mundo dos concursos. Falou de ALMG, falou de Thaís Silva. Se você quer acompanhar tudo, já se inscreve aqui, tá? Clica aqui no botão de se inscrever para você não perder nada. Então, bora pro vídeo. Olá, pessoal! São muitos os detalhes, né? Muitos os detalhes. Eu tenho que dar uma respirada para eu conseguir passar tudo para vocês, porque foi tanta coisa, tanta informação que eu quero dizer, então eu tenho que cadenciar para conseguir dizer tudo. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Então, primeiramente, saí do Amazonas e fui baixar lá em Minas Gerais só para fazer a segunda etapa da LMG. É óbvio que eu aproveitei para poder matar a saudade dos meus pais, mas saí daqui do Amazonas e fui. E da mesma forma que eu saí da região norte do país e fui até Minas Gerais, muita gente aí também de outros estados foi. E é exatamente isso que aconteceu. O nível de abstenção foi baixíssimo, não sei se você viu, mas foi de apenas 11%. Então a gente estava ali com mais ou menos 4.500 candidatos que fariam a segunda etapa e a gente teve ali só 500 pessoas que não foram, mais ou menos. Esses dados foram divulgados pela própria LMG. Na minha cabeça, eram 5.000 candidatos, pelas contas que eu fiz ali por cima, e eu imaginava que a gente ia ter uns 800 ali de abstenção. Então foi um pouquinho menos, né? Mas tudo dentro do esperado. Por que dentro do esperado? Porque quem passa de fase, entre aspas, não tem nada a perder. Então não tem por que não ir fazer a prova. E mesmo assim, nós tivemos colegas que não foram. Nós tivemos salas com apenas uma pessoa faltante, outras com 3, outras com 7. Então ali a média não ficou tão boa, né? Porque na verdade a abstenção foi baixa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todo mundo fez prova lá na PUC Coração Eucarístico. Eu já tinha falado com vocês da importância de chegar com antecedência e por isso que toda vez que eu falo, eu peço que vocês deem atenção. Porque o trânsito tava um horror lá perto. Eu fui de Uber e tudo engarrafado. E eu vi gente descendo do carro e indo andando. Eu não, eu fiquei lá esperando e parei lá na frente da faculdade mesmo. Tava com tempo, mas de toda forma é importante sempre se organizar para ir mais cedo. Então já tinha, chegando assim na faculdade, vários fiscais orientando. Eu achei isso um ponto muito importante. A FUMARC foi muito organizada nesse sentido. Tinha fiscal espalhado pela faculdade toda, direcionando para onde que era, qual que era o número do prédio, para onde que tinha que ir. Fiscais pedindo pro pessoal ir para a sala, né? Muita gente sentada nos banquinhos, parado conversando. Eu mesmo fui uma que fiquei conversando com o pessoal e fui a última a entrar na sala, mas faz parte. E aí, né, eu achei que a organização da banca foi boa. E assim que você entrava na sala, já fazia a conferência da sua documentação e tirava a foto. Então eu achei isso muito legal, porque na outra, se eu não me engano, eles foram passando no meio da prova tirando a foto. Aqui não, assim que chegou na sala, eles já te posicionavam e tiravam a foto, e aí você poderia ficar tranquilo. E que bom, né? Porque com pouco tempo, já não dava mais para parar nem para tirar foto, né? Vou falar do tempo daqui a pouquinho. Mas de modo geral, a organização eu gostei. Eu achei fantástico a ideia do saquinho. Então tinha um saquinho transparente, com 5, com 6, com 4, depende da quantidade de questões que você fez, mas com as folhas definitivas. E esse saquinho tinha ali as folhas definitivas. Eles entregaram depois o caderno de prova e você fazia o rascunho ou não e depois passava ali na folha. E eu achei fantástico porque depois eles conferiam se você tinha assinado, eles destacavam ali a fitinha e lacravam o seu saquinho. Cada candidato teve um saquinho transparente lacrado. Eu achei isso muito legal, porque mostra assim uma organização. Então isso aí é inegável, eu achei super organizada. Nos banheiros tinha detector de metais, então achei assim bem legal, sabe, essa questão, porque eu achei que isso garante mais lisura ao processo.
Principalmente é um concurso dessa magnitude, né? A gente não tá falando de qualquer concurso, a gente não tá falando de um concurso básico, a gente tá falando de um baita de um concurso fim de muita gente, né? Uma carreira excelente. Então precisava sim ter esse arcabouço e eu senti que teve. Foi bem legal nesse sentido. Teve marcação das cadeiras. Algumas pessoas tinham me perguntado se ia marcar. Pra mim nem fazia sentido. Mas a marcação das cadeiras, na verdade, era só para respeitar que se pulasse uma, né? Para as pessoas não ficarem apertadas. Mas, de modo geral, achei bem tranquilo também. E, de modo geral, os fiscais bem orientados, deram as explicações, fizeram as orientações. Quanto a isso, não tenho o que reclamar. Pelo menos na minha sala, sem nenhuma intercorrência, fluiu tudo muito bem. Então, essa é a primeira parte. E agora eu quero falar com vocês sobre a prova propriamente dita. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Clica aqui no botão de se inscrever. Se é inscrito, não deixou o seu like, me ajuda aí, né? Deixa o seu like. Vamos falar agora, pessoal, da segunda parte, tá? Eles entregaram o caderno, né? E a gente começou a fazer. Então, nós tivemos cargos que tiveram 4 questões, de jornalista. Nós tivemos cargos que tiveram 5 questões discursivas, de consultor legislativo. Nós tivemos cargos que tiveram 6 questões. Que cargo, hein? Para eu dar exemplo. Eu não sei se é analista de projetos educacionais, acho que era 8. Mas teve cargo que teve 6 questões. E teve cargo que teve 8. E 8 é coisa demais, sabe? E eu tiro o chapéu para você que fez 8 questões. Eu queria aproveitar para deixar registrado aqui. Quem fez 8 questões discursivas ontem tem meu respeito, porque não é fácil. Não é fácil, não foi fácil. E para você que conseguiu, tá de parabéns. Eu não tô falando conseguir passar as 8, não. Tô falando de ter disposição de ir fazer uma prova com esse nível de complexidade. 4 horas para fazer 8 questões de até 20 linhas é coisa demais. E já pegando o gancho do até 20 linhas, muita gente na dúvida. Não foi declarado o número mínimo. Então não era mínimo 10 e máximo 20. Mínimo 15 e máximo 20. Era máximo 20. Então se você fez 5, se você fez 10, se você fez 12 ou se você fez 20, pouco importa. Desde que você tenha conseguido, né, abarcar todo o conteúdo necessário. Tenha conseguido responder tudo que foi proposto. Não precisa se preocupar, porque não tinha que fazer todas as linhas. Alguns cargos foram 20, outros foram 30. Isso aí era o número máximo. Não precisaria atingir. E aí, né, pessoal, um outro ponto que é importante dizer é da questão do tempo, que pra mim foi o calcanhar de Aquiles. Pra mim, pessoalmente, Thaís Silva, e também para vários outros concurseiros, que eu ouvi relatos por aí. Então, muita gente achando ruim, que o tempo foi pouco, que teve que fazer correndo, que começou a fazer no rascunho, depois percebeu que não ia dar tempo e teve que fazer direto na folha definitiva. E quando a gente faz direto na folha definitiva, é rabisco, é garrancho, tem que ficar riscando toda hora e vira aquela bagunça, né? Então, a parte estética vai pro buraco. Às vezes a gente peca na concordância, né? Em razão de ter que fazer direto na folha definitiva. E sim, é um desafio, mas eu sei que muita gente teve que fazer isso. Eu conversei com muita gente depois e ouvi muito relato nesse sentido. Eu confesso que eu ouvi poucos relatos assim: Thaís, foi super tranquilo, conteúdo ok e também tudo ok em relação ao tempo. Pouquíssimos relatos. A grande maioria questionou o tempo, isso aí de forma esmagadora, e eu também acho que foi pouco tempo. Eu acho que 5 horas seria mais confortável, não é que seria fácil, mas seria mais confortável para poder administrar, principalmente para quem fez 8 questões. Mas teve muita gente que deixou questão em branco. E já falando sobre isso, para quem me acompanha aqui já sabe que eu fiz um vídeo aqui e eu mostrei para vocês uma resposta da própria FUMARC que sim, não haveria problema em deixar em branco. Então, se você deixou uma questão em branco, fique tranquilo ou tranquila, você não está eliminado ou eliminada. Você tem que cumprir o requisito, fazer 60% dos pontos totais. Se vale 120, é 60 de 120. Se vale 150, 60 de 150. Isso
Não sou eu, mentora Thaís Silva, que estou dizendo. Quem me disse foi a própria FUMARC, porque eu fiz questão de confirmar. E no último vídeo que eu trouxe para vocês aqui antes da prova, eu inclusive mostrei para vocês esse e-mail que a própria banca me mandou. Então, só para vocês entenderem que não tem problema nenhum. É lógico que é desafiador, né? Porque às vezes você perde aí 30 pontos, 15 pontos, né? Cada questão tinha um ponto, né? Isso aí estava específico lá na prova discursiva, mas não quer dizer que você tá fora do jogo. Eu disse, né? Eu brinquei ontem com o pessoal que essa prova discursiva, essa segunda etapa, é a gente contra a gente mesmo. Porque não tem aquela nota de corte. Só vão passar os 50 melhores. Só vão passar os 30 melhores. Vão passar todos que fizerem 60%. Então, o que você tinha que fazer era garantir os seus 60%. Se você fez 60%, você vai passar para a terceira etapa. Seja ela a prova de títulos, seja ela outra prova discursiva, né? Porque para consultor legislativo ainda tem a terceira etapa com prova discursiva. Então, isso aí varia de cargo a cargo. Mas é importante dizer que se você fizer 60% do total dos pontos, você vai sim para a terceira etapa. Se você não fizer, está eliminado ou eliminada do certame. Esse é um ponto importante. Então, já trouxe isso, já trouxe sobre o tema, e eu ouvi algumas pessoas questionando o conteúdo. Não foram todos os cargos, mas eu ouvi relatos de que na prova de contador tinha questão fora do edital, de bibliografias que não foram exploradas no edital. Eu ouvi consultor administrativo reclamando do teor das questões e eu ouvi jornalista também reclamando que não caiu bibliografia, caiu só a parte prática. Parece que teve uma questão que explorou até um post de Instagram muito voltado para a prática cotidiana e não trouxe a bibliografia. Então, em consequência, as pessoas estudaram a bibliografia, mas não conseguiram utilizar de forma mais ampla dela, porque não fazia sentido, não era nessa vibe. Mas a maioria dos cargos trazendo que a bibliografia foi sim explorada, inclusive no meu cargo foi explorada a bibliografia, não tanto voltada para os autores, mas sim para os assuntos. E eu achei super interessante, porque quando eu idealizei o projeto Escrita Precisa, que foi o curso que eu fiz para a segunda etapa, eu abordei com os meninos justamente isso. A banca pode te cobrar o autor ou o assunto. E dentro das técnicas de estudo que eu mostrei, eu expliquei como abordar o assunto. Então, quem tinha conhecimento sobre o assunto conseguiu responder. Mas eu soube de cargos que tinha que saber o que o autor X falava. Parece que a psicologia teve assim. Então, nós tivemos provas múltiplas, questões diferentes, que exigiram sim do candidato expertise, conhecimento ali do assunto e principalmente gestão do tempo. E a gestão do tempo foi crucial para muita gente. Então vamos lá, recapitulando, né? Já falei sobre a organização da banca, eu achei uma boa organização. Já falei sobre a parte de conteúdo, já falei sobre a gestão do tempo. E uma coisa que eu quero falar de pontos gerais, assim, percepções, tá? Então eu percebi, eu ouvi e eu recebi mensagem de pessoas que sem querer passaram errado as questões. Não perceberam que lá em cima da folha falava discursiva 1, discursiva 2, discursiva 3. Aí pegaram a resposta da 3 e passaram lá na 4, por exemplo. Por não ter observado o título lá em cima, achou que era tudo igual. E aí algumas pessoas se perderam nesse processo. Então, se isso aconteceu com você, eu sinto muito mesmo. Talvez por um descuido, uma falta de atenção, nervosismo, não sei. O que é fato provavelmente você vai perder esses pontos. Não vou garantir, tá? Mas se você escreveu X no que pedia Y, a banca ela não vai fazer essa análise de perceber que na verdade você trocou a folha. As bancas normalmente não fazem isso. Mas é lógico, né, que você pode entrar com recurso, né, você tem todo esse direito, inclusive você deve fazer isso mesmo. Mas é só porque algumas pessoas me perguntaram e eu achei por bem já falar no vídeo. Outra coisa que eu percebi também é que pessoas não respeitam algumas coisas do edital.
Então, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui com vocês, levem pra vida. Abrir o saquinho do celular é da faculdade pra fora. Não fiquem abrindo o saquinho do celular e pegando o celular dentro da faculdade. Você pode ser chamado a atenção e até você pode ser desclassificado. É lógico que é muito difícil o fiscal te parar e perguntar o seu nome e registrar isso, mas e se acontecer? Já está explícito no edital e os fiscais falam: não use celular dentro da faculdade, é do portão para fora. Não é da porta da sua sala para fora, é do portão da faculdade para fora, isso é importante. Um outro ponto também é usar o banheiro. O pessoal tá careca de saber que depois que entrega a prova não pode usar o banheiro. O povo entrega a prova e eu vi uma mulher entrando no banheiro escondido. Gente, vocês estão querendo ser eliminados, só pode ser. Não tem condições, vocês estão querendo ser eliminados. Não façam isso, por favor. Se preservem, né? Faz isso tudo pra querer ser eliminado por conta de bobeira. Não façam isso. Então, fiz todo o panorama, dizer pra vocês que eu fiz uma enquete, tá? Lá no meu Instagram, e eu perguntei das maiores dificuldades, e a maior dificuldade que ganhou foi a gestão do tempo. Então o pessoal achou que ficou cansativo, ficou difícil, e várias pessoas deixaram questões em branco. Pra te dizer que não foi só você. Teve quem deixou uma questão, que foi a grande maioria que deixou alguma em branco, deixou só uma, mas teve gente que deixou 2 questões em branco, 3, então faz parte, né? Esse é o processo. E uma coisa que é engraçada é que eu vi muita gente, principalmente das pessoas que tinham 8 questões, que elas foram reduzindo e tirando os parágrafos para conseguir fazer todas. Então entregou todas, mas todas mais ou menos, porque tirava algumas partes, tirava um parágrafo, tirava 2, para dar conta de passar tudo a limpo. E tem gente que com a cara e com a coragem foi lá e já fez direto na folha. E falando um pouquinho de mim, né, eu fiz rascunho, não dou conta de fazer direto na folha, acho que eu tenho que evoluir mais para dar conta. Então fiz rascunho, tinha uma que eu não sabia nada, porque eu não conseguia estudar para esse concurso, eu vi 3, 4 textos, depois eu tentei ouvir algumas coisas, mas de fato esse processo de preparação veio bem no meio da minha mudança, né? Eu ainda estou em processo de adaptação aqui no Amazonas, então eu não consegui estudar muito e caiu muito de saúde, que já era esperado por mim, mas eu consegui fazer. Então tinha uma que eu não sabia nada, e aí eu desenvolvi lá 1,5 parágrafo, porque não deu tempo de continuar. Então a frase ficou pela metade, tem 1 parágrafo bem produzido e 1 pela metade. De resto, as 4 outras discursivas com 30 linhas, porque eu escrevo demais. Quando eu tenho muito conhecimento, eu consigo jogar muita informação e ir articulando, e foi isso que eu fui fazendo. Então assim, ficaram 3 muito boas, 1 boa e 1 que eu entreguei pra Deus. E vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que dá pra fazer 60%, mas vamos ver o que vai dar. E aí, falando depois, né, do pós-prova, quando eu saí, vi várias pessoas comentando, e eu gostaria de dizer que foi sensacional sentir o calor humano. Gente, eu encontrei muita gente, eu conheci muita gente pessoalmente, senti o carinho, a emoção, como foi gostoso. Foi muito bom conhecer vocês. Pra quem me parou lá, conversou comigo, tirou foto, abraçou, eu gostaria de dizer que eu amei esse momento. Pra mim foi super importante, eu me senti fortalecida por conseguir, além de perceber, mas agora sentir o carinho de vocês, e foi gostoso demais. Então, muito obrigada por todo mundo que falou comigo, fiquei muito feliz. Pra você que não falou e me viu e ficou com vergonha ou não deu, não fica com vergonha, faz parte do processo. E nós vamos combinar um pós-prova lá na 3ª etapa pra gente poder se ver, se conhecer e discutir, né? E é isso. Eu vou trazer um outro vídeo aqui, porque esse já ficou muito grande, essa semana ou na semana que vem, para dar indicação sobre a 3ª etapa. E eu vou falar com vocês, não percam tempo, porque a 3ª etapa não é fácil não é para amadores. E eu vou trazer um pouquinho disso para vocês, vou falar sobre a 3ª etapa, vou falar sobre o que esperar, vou falar um pouquinho do tempo, né, de hoje até a 3ª etapa, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Então continue me acompanhando aqui, porque ainda tem muita informação sobre o concurso da LMG, e vocês sabem que eu faço a cobertura completa desse concurso e trago as informações.
Se você gostou desse vídeo, se gostou das minhas percepções, deixa aqui embaixo aí o seu comentário, deixa o seu like se você ainda não deixou. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Beijo!